série Indicadores. Nesse vídeo vamos continuar falando sobre o indicador média móvel, tá? No vídeo anterior eu falei um pouquinho sobre as médias móveis, né? Algumas considerações, como é calculada, como funcionam as médias e suas aplicações principais, na minha opinião. Eu gosto muito de utilizar a média móvel como rastreador da tendência. Então, se eu quero identificar a tendência de determinado ativo, para identificar e saber se ele está em tendência de alta ou em tendência de baixa, eu gosto muito de me balizar pela média móvel, simplesmente olhando a posição dos candles em relação a esse indicador. Também falei que as médias podem funcionar como regiões de suporte e resistência no gráfico. As regiões de suporte e resistência são regiões em que o preço tem dificuldade em continuar a evoluir. E a média também tem essa finalidade, ou pode ter essa finalidade, de mostrar zonas de suporte e resistência no gráfico. E hoje, nesse vídeo, vamos falar um pouquinho, começar a falar sobre algumas estratégias que são bastante utilizadas com médias móveis, né? Por operadores e analistas de mercado. Então vamos direto aqui para o gráfico. E nesse vídeo eu vou mostrar uma estratégia, né? Nos próximos eu vou falar sobre outras estratégias que podem ser utilizadas com esse indicador. Então aqui eu tenho o gráfico da Duratex, a ação da Duratex, gráfico diário. Cada candle, cada barra que vocês enxergam aqui representa um dia de negociação nesse ativo. E eu tenho aqui uma média plotada nele, que é uma média de 50 períodos aritmética. Ou seja, essa média ela vai se movimentar aqui dinamicamente, levando-se em consideração os últimos 50 dias e o valor médio desses últimos 50 dias. É uma média aritmética, uma média simples. E aí, cada operador de mercado tem suas preferências, né? Tem média para todo perfil de operador e para todos os gostos. Mas aqui só para efeito de ilustração, que o objetivo é explicar o conceito da estratégia, né? Então vamos trabalhar com a média de 50 nesse primeiro momento. Então, assim, como que o preço se movimenta, né? Mas antes disso, assim, primeira coisa que você tem que analisar quando você abre um gráfico para operar é identificar qual é a tendência do ativo. E aí você faz isso de forma muito simples. Primeiro, é só olhar a posição desses candles em relação à linha, que é a média móvel. Se os candles, se as barras estão acima da linha, a tendência é de alta. Na tendência de alta, você tem que focar na compra. Você quer comprar barato para vender lá em cima, né? Já que a tendência está subindo, vamos comprar para que o preço vá para cima e você consiga ganhar. Outra maneira de você identificar a tendência é olhar o comportamento do preço, né? E aí você consegue identificar topos e fundos ascendentes à medida que passa o tempo. Ou seja, o papel está subindo, está acima da média e está construindo topos e fundos ascendentes. Essa é a característica primordial da tendência de alta. Então você sabe que você quer comprar, você já identificou a tendência. Normalmente, na tendência de alta, o mercado ele vai se comportar dessa maneira. Ele vai fazer um movimento de expansão a favor da tendência e um movimento de correção, para em seguida retomar a tendência. Então, é expansão, correção, expansão, correção. Então, a estratégia que eu quero abordar hoje ela é chamada de estratégia de correção. Correção à média móvel. Então o preço ele tende a se afastar da média e retornar para a média. Em algum momento ele vai retornar para a média. Então afasta da média, retorna para a média. Afasta da média, retorna para a média. Afasta da média, retorna para a média. Então a ideia dessa estratégia é você tentar se posicionar o mais próximo possível da média móvel. Por quê? Porque nessa região você vai ter
uma relação risco-retorno favorável, porque você está comprando por aqui com esse risco e com esse alvo, comprando por aqui com esse risco e esse alvo. Então, a relação risco-retorno, quando você consegue se posicionar próximo à média móvel, ela é muito favorável a você. Então, você começa a trabalhar com um modelo, né, de expectativa matemática positiva, de forma que quando der errado a operação, você perde 1. Quando der certo, você vai ganhar 2, 3, 4, 5 vezes mais. Então, a relação risco-retorno, ela fica favorável, porque você está se posicionando, primeiro, a favor da tendência, segundo, comprando próximo à média, que é onde você tem o menor risco, para tentar buscar um maior alvo. Nesse sentido, vamos ilustrar aqui essa operação. Então, o preço está em tendência de alta, está subindo, e em algum momento ele toca na média, ele retorna e toca na média. Então, eu vou aumentar o zoom aqui. A ideia é, a barra tocou aqui na média, você vai marcar a máxima dela. Então, a ideia é que você compre 1 centavo acima dessa máxima. Só que no dia seguinte, ele deixou uma outra barra com uma mínima, com uma máxima, perdão, aqui. Então, qual é o melhor? Comprar aqui ou comprar aqui, mais próximo da média? Comprar aqui, né? Nesse segundo cenário. Então, gente, é o seguinte, você vai marcar aqui 1 centavo acima dessa máxima, seria a tua entrada, que foi executada no dia seguinte, no dia posterior. Então, o preço corrigiu na média, teve esse primeiro dia aqui que ela tocou na média, então você marcou a máxima para comprar aqui, 1 centavo acima, porém, no dia seguinte, ele deixou uma barra com uma máxima mais próximo ainda em relação à média. Então, eu que queria comprar aqui, agora posso comprar aqui um pouco mais barato. Então, vamos lá. A ideia é realizar a compra 1 centavo acima da máxima dessa barra e o stop, que é a sua proteção, se o mercado vier contra você. Nessa condição aqui, você pode pôr stop em 2 locais. 1 centavo abaixo da mínima dessa barra, que é a barra que vai marcar o ponto para você entrar. Ou você pode pôr um stop que é chamado stop técnico. Exatamente 1 centavo abaixo do fundo, da mínima. Né? E também vai estar abaixo da média, porque na tendência de alta, a média móvel ela funciona como suporte ao preço. Ela vai tentar dificultar a queda do preço. Ela funciona como suporte, é como se fosse o chão, né? Eu falei sobre isso no vídeo anterior. Se você não assistiu o vídeo anterior, dá uma revisitada lá, aí no histórico do grupo, para poder assistir e entender. Então, aqui, eu posso pôr o meu stop aqui ou aqui. Qual é o critério, né? Vai muito do seu financeiro também. Se você tem um financeiro, se você consegue aguentar uma perda um pouco maior, você põe um stop mais técnico, que vai ser um pouco mais difícil de ser acionado. Ou você pode manter ele aqui de fato e diminuir a quantidade de ações que você pretenderia comprar. Se você quer comprar 1000 ações aqui e um stop aqui representa, por exemplo, uma perda de R$500, você pode comprar 500 ações e utilizar um stop maior. Mesmo assim, a perda financeira vai ser equivalente. Você diminuiu a quantidade de ações que você queria comprar e aumentou o stop. Dá para brincar dessa maneira. Dá para você ir ajustando, tá? Mas vamos para efeito de ilustração, definir que a compra vai ser 1 centavo acima da máxima e o stop 1 centavo abaixo da mínima. Ah, e o alvo? Como que eu defino o meu alvo? Vamos falar sobre o alvo agora. Então, assim, identificou o ponto de entrada. No dia seguinte, o seu trabalho é só estar acompanhando, né, às 10 da manhã ali e programar uma ordem. Você vai entrar ali 2 minutinhos na tua plataforma, no teu home broker, programa a ordem para comprar e vai continuar fazendo outras coisas, né? Você pode fazer isso até pelo smartphone também. Então, como que eu defino o alvo?
partir do momento que nesse próximo dia aqui, ele me colocou na operação. A máxima dessa barra tá R$15,14. Então a tua compra seria R$15,15, 1 centavo acima da máxima. E o stop, né? Que é uma ordem de venda, se o mercado vier contra a sua posição. A mínima está no 14,65, então o teu stop é 14,64, tá? Definido isso, você vem aqui nessa ferramenta, para quem utiliza Profit Chart, que é uma ferramenta de risco-ganho, e aí simplesmente você vai marcar a ferramenta aqui, você vai pegar ali o ponto da tua entrada, R$15,15, e 1 centavo abaixo, que é 14,63, é o teu stop. Então a ferramenta, ela já te dá um alvo aqui, ó, considerando uma relação risco-retorno de 1 para 3. Você está arriscando perder 1 e ela te dá um alvo 3 vezes maior do que o que você está arriscando, que representa aqui uma perda de 3,43% se a operação vier contra, mas você vai buscar um alvo de 10,29%. Ou seja, você vai buscar uma valorização no papel de R$1,56 e você está arriscando tomar um stop de 52 centavos a partir do preço que você comprou. Então tá montada a tua estrutura. Você definiu que você vai comprar porque a tendência é de alta, então o foco é na compra, só que você não vai comprar aqui, você não vai comprar aqui. Você quer comprar na hora que o mercado faz a correção. A estratégia chama estratégia de correção à média. Chegou na média, deixou um ponto para você comprar aqui, mais próximo da média possível, que é na máxima dessa barra aqui. Você vai posicionar a sua compra aqui, você vai ter um stop aqui e o teu alvo lá em cima. Então, a tua relação de risco-retorno, ela está bem favorável. Você está arriscando perder isso aqui, mas se a operação der certo, você vai ganhar esse tanto aqui. E aí você executa a tua compra, coloca a tua proteção e vai monitorando nos dias posteriores aí. Então passou primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia. No sétimo dia, o preço chegou lá no teu objetivo, no teu alvo. Então você comprou aqui, ficou posicionado aí 6, 7 dias e ganhou lá os teus 10% nesse papel aí, nessa operação. Então essa estratégia é a chamada estratégia de correção na média móvel, que é você tentar comprar dentro da tendência de alta, né? Tendência de alta, na hora que o mercado corrige, você tenta comprar e pega a continuação do movimento, a continuação da tendência. Tá bom? Aí você pode estar perguntando, mas pô, Rodrigo, gráfico média móvel de 50 vai me gerar pouquíssimas entradas, porque é uma média mais lenta, né? Não tem problema, você pode adicionar uma média um pouco mais rápida, com menos períodos, e é para você poder gerar mais entradas e operar de uma forma mais ativa, né? Isso vai do perfil de cada operador. Por exemplo, tem uma média que é muito utilizada no mercado, que é uma média móvel de 21 períodos, né? Bem conhecida aí. Vamos fazer uma brincadeira aqui. Eu vou inserir 21 períodos, média móvel. Vamos mudar a coloração dela aqui. E aí você pode pôr uma média um pouco mais rápida, que vai te gerar mais entradas. Então, ó, só ter adicionado essa média aí, você vê que ela teve 3 situações em que o preço retornou à média. Então, na tendência de alta, o preço afasta da média, volta na média. Afasta da média, volta para a média. Afasta da média, retorna para a média. Então, nessas regiões você vai tentar se posicionar, tá bom? Vamos aumentar o zoom aqui, ó. Por exemplo, pegar essa operação aqui. Então, o preço veio corrigindo, 1, 2, 3, 4. No quinto dia, ele tocou na média.
tocou na média, você vai marcar máxima e mínima para programar a sua ordem no dia seguinte. Então a máxima aqui, ó, foi R$ 13,05 e a mínima R$ 12,65. Então você vai programar a tua compra 1 centavo acima da máxima, ou seja, R$ 13,06. E aí você programou a tua compra, no dia seguinte ela foi acionada, porque a máxima foi a R$ 13,12, ou seja, ele executou a sua compra. Então, como que você define o alvo, né? Então você marca aqui entrada, stop. Então ele acionou a tua entrada aqui e o alvo seria R$ 14,31. Essa operação você ficou posicionado o primeiro dia, que foi o dia que você comprou, que foi quando ele passou aqui levemente a máxima, te colocou na operação, mais um dia e outro dia chegou lá. Então você estava arriscando perder 3,22% para tentar ganhar 9,66%. Relação risco-retorno 3:1. Então você estava arriscando perder esse tamanho aqui para tentar ganhar isso aqui. Ele até foi mais, né? E aí tem formas de você tentar alongar mais ainda, que é só para ilustrar você operar com um sistema que quando dá errado você perde 1, quando dá certo você ganha 3 vezes mais. E aí você não precisa acertar mais do que 50% do tempo. Você nem precisa ser um operador fantástico que acerta muito, não. É só trabalhar com a matemática e a probabilidade debaixo do seu braço. E aí, se você for disciplinado, tem tudo para dar muito certo. Fatalmente você vai tomar alguns stops, lógico, o mercado é de renda variável, né? Mas trabalhando assim com essa disciplina de quando ganhar, tentar ganhar muito e quando perder, cortar o prejuízo rapidamente, tem tudo para você se dar muito bem operando swing trade em ações. E aí o alvo aqui, ó, R$ 14,31. Então você comprou a 13,06, stop a 12,63, então você estava arriscando 42, 43 centavos para tentar buscar R$ 1,26. E a operação chegou lá em 3 dias. Maravilha. A outra situação aqui na frente, tocou na média aqui, ó. Então, mesma coisa, você marca a máxima, 1 centavo acima da máxima você vai comprar e 1 centavo abaixo você vai sair da operação. Inclusive ele fez 2 barras praticamente idênticas, né? Com a mesma máxima. Então não importa aqui ou aqui, você vem aqui, posiciona lá a tua entrada, teu stop e comprou aqui nesse terceiro dia, né? Que foi quando ele rompeu a máxima das 2 barras, que foram praticamente iguais. Comprou, ele te deu o alvo lá. Então você vai tentar buscar 8,5% para arriscar perder 2,84. 44 centavos de stop para tentar pegar R$ 1,32. Então você comprou a R$ 15,48, R$ 15,47, com a saída lá no 16,79, 16,80. Então, 1, 2, 3 dias depois, está lá mais 8,5% no seu bolso. Então, é assim que dá para você trabalhar utilizando essa estratégia que é bem simples, né? Que é uma estratégia de correção na média, operando de preferência a favor da tendência. Agora, se você vai utilizar uma média mais rápida, se você vai utilizar uma média mais lenta, ou se você vai utilizar as duas, não tem problema. Aí fica a critério de cada pessoa, a critério de cada operador. Tá bom, gente? Então esse foi o vídeo de hoje, falando mais um pouco sobre esse indicador chamado de média móvel. E hoje eu falei sobre uma estratégia bastante utilizada no mercado, que é chamada estratégia de correção à média móvel. Sempre de preferência operando a favor da tendência, repito. Tá bom? No próximo vídeo vamos seguir falando sobre média e eu vou abordar uma outra estratégia. Grande abraço a todos e até o próximo vídeo.